Queridos irmãos, vamos abrindo a palavra do Senhor na nossa série sobre Malaquias, profeta Malaquias. Hoje no capítulo 2, eu vou pedir para projetar o slide da série, por favor. Malaquias, capítulo 2, versos 1 a 9. Capítulo 2. Versos 1 a 9, que trata do castigo aos sacerdotes, ou dos sacerdotes. Último livro do Antigo Testamento, se alguém tiver com dificuldade. O primeiro antes do Novo, antes de Mateus. Leiamos a palavra do Senhor. Me acompanhe, por favor. Eu vou fazer a leitura. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, tirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Oremos. Pai, nós nos reunimos para esse tempo de adoração do povo do Senhor, da comunidade cristã aqui reunida, e sabemos, ó Deus, que se depender dos nossos sentidos, da nossa inteligência sozinha, desamparada, espiritualmente nenhum proveito haverá para nós desse culto, e no culto desse momento de reflexão na palavra do Senhor. Nós oramos então pedindo assistência espiritual, que o Senhor prometeu nos dar através do Espírito Santo, por meio de Jesus, o nosso Salvador e mediador, até a Tua presença. Nós oramos, ó Deus, fala conosco, nos instrui, e que essa instrução seja vida, transformação, mudança, Senhor, de mente, mudança de conduta na presença do Senhor. Abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu ainda peço que os irmãos com a Bíblia aberta leiam comigo Malaquias capítulo 1, verso 10. Malaquias capítulo 1, verso 10. Leiamos juntos esse versículo. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Meus queridos, esse versículo, a meu ver, ele é um versículo chave para nós interpretarmos e aplicarmos o livro do profeta Malaquias. E em torno desse versículo, como nós o lemos, nós podemos dizer que a proposta do profeta Malaquias é esta: o céu está aberto para o culto vivo, mas nós precisamos aprender a corresponder às expectativas que Deus tem para nós no que diz respeito à sua adoração. O céu está aberto para a adoração ou para o culto vivo. O céu não está aberto para qualquer tipo de culto.
E o culto vivo é aquele que corresponde às expectativas divinas na adoração. Vamos tentar fazer uma atualização dessa ideia para os nossos dias. Uma atualização da mensagem central do livro para os nossos dias da seguinte maneira. Imagine comigo Deus assentado no seu trono. Sua imaginação não vai ser capaz de imaginar isso, nem a minha, porque Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. Mas tente imaginar algo assim. E Deus lá no seu trono, esfregando as mãos, numa expectativa positiva, como quem gosta do que está por acontecer, na medida em que durante a semana você reserva um tempo para estar com Ele, em comunhão com Ele, em adoração a Ele, sozinho, ou quem sabe no culto com a sua família, e Deus espera por esse momento, e Ele participa desse momento conosco com uma expectativa muito boa. Além disso, nós temos aqui na igreja durante a semana os ensaios da equipe de louvor de segunda a sábado. E eu fico então, quero que você imagine comigo, a expectativa de Deus no momento em que o pessoal está saindo do trabalho, vindo para cá, prestes a entrar no estúdio para um momento de adoração e preparação para um culto como o que nós estamos fazendo ao Senhor com cânticos espirituais. Na quarta-feira, o nosso coral se reúne aqui, 50, 60 pessoas para ensaiar com a nossa regente, nossa pianista. Imagine a expectativa de Deus nessa hora. Quando o coral está chegando, as pessoas vindo do trabalho também. No sábado nós temos vários conjuntos das crianças, dos adolescentes, dos jovens, o coro masculino. E continue imaginando comigo, por favor, a expectativa de Deus em relação a esses momentos. E finalmente chega o domingo. Domingo pela manhã, aquela preguiça que a gente fica, a gente supera, sai da cama, vem para cá, para esse lugar reservado para o culto, o estacionamento começa a encher, está tudo preparado aqui, tudo arrumadinho, limpo, os grupos chegam mais cedo, começam a montar toda a aparelhagem, o coral chega, os coros chegam para o aquecimento vocal, e Deus, na expectativa, o culto vai começar. Eles vão fazer um culto para mim agora. E Deus esperando esse momento com muita satisfação, tanto pela manhã quanto pela noite, tudo pronto, a liturgia pronta, os músicos, os cantores preparados, as ofertas reservadas por aqueles que voluntariamente ofertam e dizimam ao Senhor, os pastores se prepararam para trazer a palavra, depois os professores, a escola bíblica dominical. Esse é o ano da adoração na nossa igreja, o ano de 2015 tem essa ênfase. E Deus, com alegria, com contentamento, vendo toda essa movimentação e recebendo toda essa adoração que nós prestamos a Ele. E quem sabe, lá no coração de Deus, Ele pensa assim: meus filhos estão vindo me adorar. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, Deus pronto para interagir conosco, pronto para receber de nós o nosso serviço, a nossa adoração, disposto a falar conosco através da sua palavra. Deus quer ser favorável a nós. Que cenário bonito, que coisa boa da gente pensar por esse ângulo. Mas existe um outro cenário possível. E o livro de Malaquias, ele vem nos alertar sobre uma outra possibilidade, que talvez a gente não esteja percebendo na nossa vida, na nossa casa, até quem sabe na nossa igreja, que ao invés de toda essa expectativa gostosa, boa no coração de Deus, há um Deus aborrecido, entediado, irritado com tudo isso que está acontecendo, seja no plano individual, familiar ou até como comunidade, no que diz respeito ao culto, no que diz respeito à adoração. E seguindo mais ou menos a linha de raciocínio do profeta Malaquias, nos nossos dias a coisa aconteceria mais ou menos assim: Deus mal suportando nossas orações, nossas músicas, nossas ofertas, nossos dízimos, para Ele isso causando náuseas. As pregações, as aulas de escola dominical, Deus quase vomitando. E eu estou usando uma expressão forte que é bíblica. Na igreja de Laodiceia, Jesus disse isso: eu estou quase a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele se referia a uma igreja que se reunia, uma comunidade que se reunia
para adorá-lo. E quem sabe se fosse assim, é um exercício de imaginação que nós estamos fazendo, a aplicação de Malaquias 1:10, Deus estaria mais ou menos torcendo para o diácono Zé Francisco perder todas as chaves da igreja, o controle do portão do estacionamento e não conseguir abrir para ninguém entrar. Tomara que um de vocês perdessem as chaves, não abrissem as portas, porque eu não posso suportar, eu não posso receber essa adoração. Isso pode soar pesado para nós, mas quem define se um culto presta ou não, se uma adoração é boa ou não, é o próprio Deus. E é Ele quem diz para o seu povo, à época de Malaquias, 400 anos antes de Jesus, na Nova Versão Internacional, está assim: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Será, queridos, que nós correríamos o risco de que essas palavras se aplicassem a nós, a mim, a você, à nossa comunidade? Talvez não, IPN, de jeito nenhum, você não, isso não acontece comigo, não acontece com você, com a gente, mas nós podemos nos surpreender. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos lê, ela vai lá no fundo e ela mostra com a sua luz como estamos diante da expectativa de Deus. E é disso, meus queridos, que trata o livro do profeta Malaquias. Depois do exílio, eles estão já de volta na terra, mas muito machucados com a experiência traumática do exílio, o templo reconstruído, mas alguma coisa na adoração mereceu da parte de Deus, porque é Deus quem diz essas palavras diretamente ao profeta em relação ao culto. Mereceu essa dura repreensão e advertência ao povo de Deus e à igreja de então. Era um tempo muito difícil aquele, muita instabilidade econômica, política, militar, muita instabilidade social, mudanças de populações de um lado para o outro e muita apatia, infidelidade religiosa e espiritual. O desrespeito com a aliança de Deus era imenso. E é interessante na leitura do livro de Malaquias a gente perceber que todos os elementos litúrgicos que um culto precisa ter são mencionados, pelo menos o culto do Antigo Testamento. Todos os elementos litúrgicos são mencionados ali naquele livro, e mesmo assim, com a existência desses elementos litúrgicos, Deus não estava satisfeito com o culto. Não basta a gente seguir o mesmo programa de sempre, a mesma rotina de sempre, fazer as mesmas coisas de sempre, não é garantia de que Deus se agrade. A lei de Moisés é mencionada nesse livro, o santuário, a casa de Deus, lugar reservado para o culto, é mencionado, as portas lá estão abertas para as pessoas chegarem e cultuarem a Deus, os serviços cerimoniais estão todos sendo feitos por quem cabe de direito fazer esse trabalho, há sacerdote, há altar para sacrifícios, há o altar para o incenso, a mesa dos pães, as orações são feitas, dízimos e ofertas são mencionados, mas ainda assim a reação de Deus ao culto em Israel é a pior reação possível. Da aflição, a gente vê como Deus recebe aquele culto. E as expressões são as seguintes: Deus manifesta o seu desagrado, seu desgosto e a sua rejeição aos adoradores que lá estavam. Deus manifesta o seu desprazer, o seu desprezo com as ofertas que ali eram trazidas. Deus manifesta no livro do profeta enfado, aborrecimento com o culto que é prestado, apesar de toda a liturgia que ali estava sendo oferecida a Deus. Deus, ao invés de se mostrar favorável para abençoar, Ele amaldiçoa o povo e a sua liderança, com efeitos visíveis, inclusive na agricultura, na felicidade ou na infelicidade que se percebia na nação. E Deus praticamente está dizendo: fechem essas portas. Chega de culto, eu não aguento isso, eu não suporto isso. Meus irmãos, o profeta Malaquias, atualizado para os nossos dias, nos faz questionar
e a cada um de nós perguntar, e a gente como igreja, qual o culto que Deus quer? Que culto realmente o agrada? Será que a adoração que eu e você temos prestado a Deus, e nós como igreja, está mesmo agradando ao Senhor? Eles achavam que estava maravilha, porque cada pergunta que Deus fazia, eles perguntavam: mas Deus, o que está acontecendo de errado? Onde foi que nós erramos? Por que o Senhor está tão indignado assim? Um coração tipicamente endurecido, uma mente teimosa era o que eles demonstravam, e nós temos muita dificuldade de sermos também confrontados pelo Senhor. A pergunta então é: qual é o culto que realmente agrada a Deus? Qual é o culto que mantém o céu aberto e receptivo para que esse culto chegue na presença de Deus? E qual é o estilo de culto e o estilo de vida de culto que Deus requer para que nós sejamos aceitos por Ele? No Novo Testamento, Paulo ele deixou a pista para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto tem que ser um culto vivo, para que ele seja agradável a Deus. E nós, ao longo do estudo do livro do profeta Malaquias, nós vamos perceber a cada domingo que formos ouvindo os pastores da igreja, quais são as marcas desse culto vivo. Nós já vimos, por exemplo, na primeira semana com o pastor Obedes, que o adorador, para prestar um culto vivo e o céu estar aberto para a sua adoração, ele precisa reconhecer o amor de Deus. É disso que trataram os primeiros 5 versos. As pessoas estavam meio magoadas com Deus, porque eles tinham ido para o exílio. E Deus precisou convencê-los de que eles eram amados pelo Senhor. Se nós tivermos dúvidas sobre o amor de Deus por nós, o nosso culto não é recebido adequadamente pelo Senhor. Nos versos 6 a 14, o pastor Marcos Alexandre também pregou, e essa porção fala que o adorador ele deve levar em conta na adoração não só as ações, mas as intenções do seu culto também, porque eles até faziam as coisas certinhas ali no culto, em parte, mas a intenção no coração não era boa. E na sessão de hoje, nos capítulos 2, versos 1 a 9, para nossa surpresa, vem uma marca do culto vivo, que às vezes nós não damos a devida importância. A liderança espiritual tem que mostrar fidelidade a Deus, para que o culto seja agradável a Deus. Essa palavra de hoje ela é dirigida aos sacerdotes de Israel, e ela se aplica a todos nós aqui de uma maneira ou de outra. E o ponto, meus irmãos, é que, na avaliação divina, uma liderança espiritual fiel é essencial para o culto vivo. E nós vamos procurar ver como isso acontece nessa passagem, pelas marcas que a liderança deve ter, e procurando compreender qual é a expectativa de Deus quanto à liderança de uma igreja como a nossa, e como isso afeta a cada um de nós aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus espera que essa liderança honre a Deus de coração. Estava havendo um grande problema nessa área em relação aos sacerdotes de então. Nos versos de 1 a 5, principalmente, nós vamos perceber Deus reclamando, Deus questionando e confrontando os sacerdotes por causa disso. Veja no verso 2. Verso 1 e 2. Agora, os sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Capítulo 2, verso 2 agora. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Isso que? Dar honra a Deus. Vamos lembrar um pouquinho de quem são os sacerdotes em Israel. Qual era o papel, de onde vinha esse grupo de sacerdotes? Eles vinham da tribo de Levi. E você deve conhecer muitos levitas famosos na sua leitura da Bíblia. Você poderia pensar em um aí? Um levita famoso? Quem? Arão. Arão era levita. E agora ficou fácil. Tinha um outro levita também, que era o irmão de Arão, chamado Moisés. Arão era levita, Moisés era levita. Consegue lembrar de mais algum?
Asaf, ok? O que foi talvez o mais importante juiz, mais importante profeta e sacerdote do Antigo Testamento. Ele ocupou essas 3 funções. Samuel. Samuel era levita e ele foi educado aos pés de um outro levita, Eli, o sacerdote. Então veja que você conhece bastante da história dos levitas. Levi era um dos 12 filhos de Jacó, mais precisamente o terceiro. E houve um episódio na vida de Levi que o marcou profundamente, toda a sua descendência, e a partir desse episódio ele passou a ter um status diferente na nação de Israel, bem como toda a tribo de Levi. Foi quando Israel, lá no Monte Sinai, cansou de esperar por Moisés, fizeram um bezerro de ouro. E adoraram aquele bezerro de ouro. Quando Moisés retornou, a gente lembra de Moisés quebrando as tábuas da lei, se indignando, mas Levi se juntou com sua família ao lado de Moisés para uma reação dura e forte contra os idólatras que haviam ali praticado aquela coisa absurda de adorar um simulacro de bezerro. Nem bezerro direito era uma coisa assim, mal ajambrada, uma gambiarra que fizeram lá para adorar. E por causa disso, por causa desse zelo de Levi, com o nome de Deus, por causa dessa honra que ele deu ao Senhor, a despeito das relações familiares ou de amizade que pudesse haver com aqueles idólatras em Israel, a palavra de Deus nos diz que a tribo dele, a família dele foi selecionada para cuidar do culto e das coisas do Senhor. Foi dada a eles a honra de cuidar diretamente do serviço religioso em Israel. Em Deuteronômio 21:5 nos diz a palavra: chegar-se-ão os sacerdotes filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Então os levitas foram chamados para cuidar do culto, abençoar o povo, ensinar a lei e aplicar a lei também nas questões éticas que pudessem surgir. E o sacerdote faz parte da tribo de Levi. Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Só aqueles do ramo de Arão, que eram levitas, é que foram incumbidos do sacerdócio. Os demais levitas foram incumbidos das demais atividades do serviço religioso. Eles tinham que cuidar, transportar e proteger o tabernáculo. Eles se acampavam em volta do tabernáculo no deserto. Caso alguém chegasse ali de modo impróprio, eles interviam. E eles cuidavam de toda a liturgia no templo, os incensos, os sacrifícios, as orações, as bênçãos, e quando tinha guerras, eles tinham que ir junto com o exército, e eles ensinavam a palavra de Deus em Israel. Levi, símbolo da honra que se deve dar a Deus. E uma lição muito importante nós aprendemos com Levi, que aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus. E os sacerdotes, na época de Malaquias, levitas, haviam se afastado, estavam violando esta aliança de Levi, que é mencionada, que Deus tinha feito com aquela tribo. Eles não estavam honrando a altura do privilégio que eles haviam recebido de Deus, e porque eles estavam assim procedendo, Malaquias é o porta-voz do recado de Deus, e Deus diz: por isso eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Aqueles que o honram serão honrados, e aqueles que desprezam a Deus serão desprestigiados pelo Senhor. Isso aconteceu com Eli, levita, sacerdote. Ele deu mais moral, ele honrou mais os seus filhos do que a santidade devida ao culto. Ele permitiu que os seus filhos se prostituíssem no serviço religioso, literalmente. Permitiu que eles tomassem para si das ofertas que não era devida, a parte que não era devida para eles. E Deus então disse para Eli: Eli, eu tinha pensado em constituir você como um ramo sacerdotal em Israel. Mudei de ideia. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Meus queridos, um culto vivo e agradável a Deus precisa ter à sua testa líderes que honram ao Senhor.
líderes que têm o Senhor na mais alta conta, que querem ajudar a comunidade a perceber, por exemplo, que o culto não é feito para o entretenimento do homem, para o prazer e o bem-estar do ser humano, mas para o engrandecimento e a glória de Deus. E por isso, até a maneira como as coisas são conduzidas no meio do povo de Deus refletem esta honra e esta primazia que há no coração desse tipo de liderança. Líderes que procedem assim são bênção. Líderes que não honram a Deus no coração são maldição. E isso estava acontecendo na época de Malaquias. Por isso, queridos, nós precisamos de líderes assim. Tivemos a eleição no domingo passado de oficiais da igreja. Em nossa igreja nós temos 4 pastores na sede. Vou falar por alto aqui, mais de 10 presbíteros, 14, 15, mais de 20 diáconos e toda uma liderança de diversos ministérios, centenas de pessoas exercendo liderança em nossa comunidade. E para que aquilo que nós façamos aqui gere no coração de Deus uma expectativa agradável, receptiva em relação ao trabalho, ao serviço e à adoração, nós precisamos todos, líderes, dar a Deus a honra devida no nosso coração. E com esse princípio estabelecido no nosso coração, nada fazermos que o desonre, e tudo fazermos para promover a honra e a glória do Senhor. E meus queridos, se em Israel, líderes que não honravam a Deus eram desonrados e desprestigiados pela comunidade, aqui nós temos uma aplicação para a comunidade, para a nossa igreja, para a membresia da igreja. Você acha que tem nessa igreja, no seu ministério, líderes que estão procurando honrar a Deus no seu coração, pela maneira como conduzem as coisas, pelos valores que têm no seu coração? Como você tem avaliado a liderança da sua igreja? Se você percebe que há líderes, claro que somos todos vasos de barro, imperfeitos, mas que como regra geral e como princípio motivador tem essa consideração pelo Senhor, cabe à liderança da igreja cabe aos membros da igreja honrar a sua liderança. O apóstolo Paulo ensinou isso quando ele diz que todo homem esteja sujeito a toda autoridade constituída, porque foi ali colocada por Deus, e ele diz para não ficarmos devendo nada a ninguém, a não ser o amor com que nós nos amemos, e a quem honra, honra, e a quem respeito, respeito. Líderes que honram a Deus devem ser honrados pela comunidade. E líderes que são sem amor e sem temor a Deus devem ser desprezados pela comunidade. Nós, quando nos tornamos membros de uma igreja presbiteriana, assumimos esse compromisso de honrarmos e sermos submissos aos nossos líderes enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras, enquanto eles honrarem o Deus vivo e Deus verdadeiro. Mas há aqui nesse texto, meus irmãos, uma segunda expectativa que nós podemos perceber de Deus quanto à liderança espiritual. Vamos ver essa segunda expectativa de novo, como ela afeta os líderes e como ela afeta toda a comunidade. Deus espera que na boca dos líderes esteja um ensino fiel da palavra de Deus. Aqui há então uma ênfase no valor da palavra de Deus e no ministério de ensino da palavra de Deus na nossa comunidade, aplicando isso para a igreja hoje. Veja o verso 7, Malaquias 2:7. A igreja pode ler, por favor? Podem ler. O sacerdote é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Uma pergunta que hoje tem sido muito feita por muitas pessoas é a seguinte: quem precisa de pastor para seguir a Jesus hoje em dia? Quem precisa de igreja institucionalizada para seguir a Jesus, para ser um crente hoje em dia? E para tornar a pergunta ainda um pouco mais agressiva, quem precisa do homem, do ser humano para ser crente, para ser um cristão? Que bobagem! Passou dessa época.
Afinal, nós já nem estamos mais na época do Antigo Testamento, que tinha rei, profeta, levita, sacerdote. Isso tudo já passou, já acabou. Agora é o seguinte, cada um por si. Se viremos. Cada um por si. No máximo 2 ou 3. E onde estiverem 2 ou 3, se você já tem a igreja de Jesus, não faz sentido falar mais hoje em dia de hierarquia e de liderança na igreja. Isso é uma grande bobagem. Quem fizer muita questão disso, olhe com suspeição para esse tipo de gente que fica falando que hierarquia é uma coisa boa, que a autoridade é necessária. Queridos, como é que nós podemos interpretar e aplicar o ensino de Malaquias no que diz respeito à autoridade constituída para ensinar a palavra de Deus? Malaquias está se referindo aos sacerdotes. Quem é sacerdote aqui hoje? De acordo com a Reforma Protestante, todos nós somos sacerdotes, porque a Reforma Protestante se baseia na Bíblia. E a Bíblia diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, vós, porém, sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na teologia reformada nós dizemos que esse versículo embasa e sustenta o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos e devemos comparecer perante o Senhor por nós mesmos e em favor dos nossos queridos. Todos nós podemos receber de Deus aquilo que nós recebemos sem a necessidade de mediadores humanos, a não ser o Deus Filho como nosso mediador e o único caminho à presença de Deus. Então, queridos, essa palavra de hoje à noite, ela se aplica a todos nós, porque todos somos sacerdotes. E se Deus esperava que o sacerdote fosse fiel, tivesse a palavra de Deus e ensinasse essa palavra com fidelidade, Deus espera isso de você, de mim e de cada um de nós. Deus espera que nós sejamos seus embaixadores nesse mundo, seus porta-vozes nesse mundo, e que a gente anuncie o Evangelho e fale o Evangelho com verdade, sem negociar a palavra de Deus. Um culto vivo requer esse amor e esse zelo com a palavra de Deus. Mas, no Novo Testamento, embora não haja mais sacerdotes, nós temos dons espirituais e temos ofícios eclesiásticos que Deus estabeleceu para o bem da igreja. Deus quis, através do Espírito Santo, ou pela instrumentalidade do Espírito Santo, que a igreja recebesse o dom de pastor, o dom de mestre ou o dom casado de pastores e mestres. Deus quis estabelecer na igreja o ofício do presbítero, que é aquele que pastoreia e aquele que cuida da boa ordem, da disciplina da igreja. Deus quis no Novo Testamento, mesmo já não havendo mais sacerdotes, que houvesse diáconos, oficiais da igreja, que cuidam da assistência aos necessitados. E se a gente parar para pensar com mais atenção, o trabalho do pastor, o trabalho do presbítero, o trabalho do diácono, todo ele era desenvolvido pelos levitas. E nesse sentido, embora nenhum de nós possa dizer aqui na frente que é um levita, somos todos levitas, somos todos sacerdotes, mas há essas funções e ofícios que Deus concedeu à liderança nos dias de hoje. E um culto vivo requer uma liderança espiritual que seja fiel no ensino e na aplicação da palavra de Deus, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Os reformadores acreditavam nisso, que quando a palavra de Deus é aberta, nos dias de hoje, na era da igreja, e é pregada com fidelidade, não é como se Deus estivesse falando, Deus fala. Nesse momento, através da sua palavra, ou fala a sua palavra através de um vaso de barro. E sem o ensino bíblico, meus irmãos, de uma liderança constituída, o desvio no culto vivo é inevitável. Em Israel isso estava acontecendo. Deus recrimina diversos comportamentos litúrgicos, porque o povo já não ouvia mais a palavra de Deus com fidelidade.
e começaram a inventar coisas no culto, ou começaram a negligenciar responsabilidades que Deus havia traçado no culto. Se aos levitas cabia a instrução e aplicação da palavra, da lei de Deus, na igreja, os pastores, os mestres, nossos professores de escola dominical são essenciais para que a igreja não se corrompa. E nós temos que admitir, meus irmãos, que infelizmente nos dias de hoje, muitas vezes, como diz John Stott num livro, numa obra intitulada Eu Creio na Pregação, muitas vezes nós vemos o trabalho da pregação ou do ensino de escola dominical como uma mera atividade humana e não como palavra de Deus para a nossa vida. Porque se víssemos esses momentos como palavra de Deus, teríamos uma abertura maior, uma receptividade maior em relação a essa palavra. Mas aquele mesmo que pergunta lá no começo, quem precisa do homem, quem precisa do pastor, quem precisa da igreja, ele também vai perguntar, tudo bem, eu estou lendo a Bíblia, eu não preciso que ninguém me ensine a Bíblia, dá na mesma, eu ler em casa ou eu estar aqui hoje ouvindo uma pregação, ou eu ser um aluno da escola dominical aqui, eu leio a Bíblia, sou um fiel leitor da Bíblia, dá na mesma. Bem, os reformadores discordavam disso. Lutero, ele disse uma coisa que talvez você vá se surpreender. A não ser que a palavra seja pregada publicamente, ela se perde. Quanto mais ela é pregada, mais firmemente ela é retida. Ler não é tão proveitoso quanto ouvir, porque a voz ao vivo ensina, exorta, defende e resiste ao espírito do erro. E Lutero ainda complementa dizendo, Satanás não se importa com a palavra de Deus escrita, mas foge diante da palavra de Deus pregada. Esta penetra os corações e traz de volta aqueles que estão se desviando. Era esse o conceito que nossos pais na Reforma Protestante tinham em relação à pregação, à palavra de Deus e em relação à pregação. A palavra, a Bíblia Sagrada fundamenta esse pensamento de Lutero quando diz o seguinte em Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E por que falta o conhecimento? Sabe que eles não estão lendo? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, te esqueceste da lei do teu Deus. Então há um papel e um valor importantíssimo para o culto vivo, na pregação e no ensino com fidelidade da palavra de Deus e com a atuação e o desempenho da liderança dos líderes da nossa igreja. Cada um desses líderes tem um papel fundamental para que a igreja não se desvie do culto que agrada a Deus. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança, e é isso que nós encontramos em Malaquias como uma segunda expectativa de Deus em relação ao papel da liderança. Veja que sempre há demandas do Deus vivo em relação ao líder e demandas do Deus vivo em relação àqueles que são liderados. Cabe aos líderes serem fiéis no ensino e na aplicação da palavra de Deus, e cabe à igreja como um todo ansiar por ouvir a voz de Deus na boca da liderança espiritual, como Deus assim estabeleceu. Na avaliação de Deus, meus irmãos, uma liderança fiel é essencial para o culto divino. E por último, eu quero destacar aqui uma última expectativa que Deus tem quanto à liderança espiritual. Deus espera que os líderes na sua vida tenham um comportamento de integridade. Malaquias, no capítulo 2, no verso 8, o profeta é usado para registrar o que Deus diz. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Davi, diz o Senhor dos Exércitos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, refletindo sobre esse texto e sobre esse versículo que eu li, ele diz que os sacerdotes não podem pecar sozinhos, nem cair sozinhos. Eles sempre arrastam outros consigo. Veja, portanto, como Deus requer da liderança um exemplo de integridade,
de fidelidade ao Senhor na sua conduta prática, no seu dia a dia, porque não está em jogo apenas a vida do líder, mas a vida de toda uma comunidade. O testemunho de vida é fundamental para que o culto seja agradável a Deus. E nessa passagem que nós estamos lendo, Deus fala que algo que ele apreciava em Levi, quando fez aquela aliança lá atrás, era que Levi andava com Deus em retidão. Quero citar aqui um outro levita, um outro personagem que vocês talvez tenham pensado aí, mas não falaram. Esdras. Esdras também era um levita. E Esdras estabeleceu um propósito. Lá no capítulo 7 do seu livro, no verso 10, está assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui nós temos um programa levítico, para nós nos espelharmos, já que somos todos sacerdotes aqui. Um sacerdote universal, como somos aqui, ele vai procurar seguir o exemplo do sacerdote levita Esdras. Dispor o coração, ter um coração realmente que teme a Deus, que honra a Deus, e ele, com esse coração temente a Deus, ele vai buscar a lei do Senhor para ensinar, como vimos há pouco, mas também para cumprir, para viver com coerência a palavra de Deus. Queridos, às vezes a gente se perde no meio de muitas palavras, estudos e leituras, mas nós temos que ficar muito atentos, porque o discipulado cristão hoje está muito deficiente, e há crentes achando, por fruto desse discipulado deficiente, que os pecados não são um problema tão grave assim. Que não tem tanto problema a gente conviver com pecados que a gente sabe que são coisas que desagradam a Deus, que o afrontam, e a gente não lutar contra isso, a gente não abandonar essas práticas. Mas quem foi bem discipulado, quem é um cristão legítimo, ele vai reconhecer que a fé, ela tem que dar frutos. Que a fé, ela tem que se manifestar da maneira o mais abrangente possível em todas as áreas da vida, e como disse um teólogo holandês, de modo que cada centímetro quadrado da sua vida, da minha vida, Jesus possa dizer: é meu. Está submisso, está subordinado à minha vontade. Um culto vivo requer o culto na vida, uma vida prática de piedade e de obediência a Deus, de retidão, de integridade. Cada um de nós aqui deveríamos fazer aquela oração que está lá, aquela exortação, atender aquela exortação de Jesus no Evangelho de Lucas, quando Jesus disse: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais estar em pé na presença do Filho do Homem, quando todas essas coisas sucederem. Essa deve ser a nossa oração. Eu quero concluir, meus irmãos. Vejam como que um assunto e um tema que aparentemente não tem nada a ver com o culto, está completamente relacionado com o culto que agrada a Deus. O tipo de liderança que a comunidade tem, o tipo de líder que eu sou, que você líder é nesta igreja, vai definir se a nossa adoração está sendo bem recebida, ansiosamente, alegremente por Deus, ou está sendo vista com repugnância e repúdio pelo Deus vivo, que estabelece a maneira como uma pessoa e uma comunidade deve se aproximar dele. Deus pediu para fechar as portas do templo. Ninguém fechou. Então ele mesmo tomou as providências. O templo de Israel, construído por Salomão, havia sido destruído no ano 586 por Nabucodonosor. E agora, na volta do exílio, eles reconstruíram o templo. Passados mais alguns anos, saem os caldeus, saem os babilônicos, os gregos, chegam os romanos, e Herodes o Grande reedifica ou faz melhorias e benfeitorias no templo, e os discípulos olham maravilhados: Jesus, olha que bela construção. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra, vou fechar as portas desse templo. Porque eles receberam, o Messias veio e não foi recebido.
A palavra de Deus veio e foi pregado o evangelho do reino, e aquelas pessoas rejeitaram a palavra e rejeitaram o Messias, e as portas do templo de Jerusalém foram fechadas no ano 70 depois de Cristo pelo imperador Tito, depois de um cerco e um banho de sangue na cidade de Jerusalém. As portas do templo em Jerusalém estão fechadas até hoje. Nunca mais se abriram. Mas Jesus também disse que havia chegado o tempo de que não seria em Jerusalém, num templo de pedras, numa construção em que ele seria adorado de maneira adequada. Mas ele seria adorado de maneira apropriada, quando adorado em espírito e em verdade, independente do lugar, mas dependendo da atitude do coração, dependendo de princípios espirituais que nós tenhamos na nossa vida e no nosso coração. Esse é o culto vivo, o culto que é prestado em espírito e em verdade, no qual a liderança tem um papel fundamental. Meus queridos, que o céu esteja aberto e receptivo para receber a nossa adoração. Amém, meus irmãos? Liderança, vamos vigiar, vamos nos colocar diante de Deus, para que nós possamos atender a essas exortações da palavra do Senhor. Foi Montgomery Boyce quem disse que Deus possa nos dar muitos ministros e líderes assim, que Ele faça fiéis esses que Ele nos der para essa tarefa, e que Ele possa nos dar ouvidos para ouvir o que o Espírito nos diz por meio deles, para o bem da igreja. Que nós sejamos uma igreja assim, para quem o céu está de portas abertas para receber adoração e de janelas abertas para derramar bênçãos da fidelidade àqueles que são fiéis como povo de Deus. Amém, irmãos? Vamos ouvir o nosso grupo Amor Maior antes de encerrarmos o culto.